Fala pessoal, meu nome é Eduardo Lopes, eu sou engenheiro florestal e vamos dar continuidade à leitura do Código Florestal, a Lei 12.651 de 2012, tá certo? Essa legislação é um tema, é uma leitura obrigatória para todo engenheiro florestal, na minha opinião, tá certo? Então, vamos lá. No vídeo passado, se você não assistiu, assista, a gente leu até aqui, ó, tá? E aí a seção 3 vai ficar de lição de casa aí para vocês. Leiam e se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários. Fala da seção 3 que aí eu vou me balizar, tá certo? Então vamos lá. Hoje vamos ler aqui ó, o capítulo 5, que é o capítulo que trata sobre o quê? Sobre a supressão da vegetação para uso alternativo do solo. Tá certo? Então, todas aquelas aulas lá que a gente falou sobre ASV, sobre autorização de supressão vegetal, sobre o inventário florestal, para que serve o inventário florestal, todas aquelas planilhas que eu passei para você, metodologia de parcelas, como é que a gente faz a medição das árvores, como é que a gente faz um relatório, enfim, tudo aquilo ali é para quê? É para atender esse capítulo aqui do Código Florestal, tá? Não só esse, né? Esse aqui é mais focado, até porque ele é curtinho. E a gente vai agora, né, fazer a leitura, ver aqui que ele é curto, mas de extrema importância, tá, pessoal? Então vamos lá. Artigo 26. A supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, tá? O que é um uso alternativo do solo? É você retirar aquele fragmento de floresta que havia em determinada área para utilizar aquele solo de forma alternativa à vegetação que se encontrava ali. Então, eu vou me instalar um empreendimento. Então, vou ter que tirar aquela vegetação e utilizar aquele solo de forma alternativa, tá certo? Não é uma forma natural, é uma forma alternativa. Então, tanto de domínio público quanto de domínio privado. Então, não importa se é um órgão público que está fazendo esse empreendimento, o que vai tratar aqui, ele vale do mesmo jeito, tanto para o público como para o privado. Dependerá do cadastro do imóvel rural no CAR, ou seja, só é autorizado se o imóvel tiver cadastrado no CAR. Então você pega um assentamento rural, por exemplo, né, da esfera federal, que é o INCRA que faz esse cadastro. O assentamento ele tem que ter o imóvel no CAR, tá certo? Então, de que trata o artigo 29, que é o que fala sobre o cadastro. A gente vai ler depois. E de prévia autorização do órgão estadual competente no CISNAMA, tá certo? Então, para supressão de vegetação nativa, para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como privado, precisa de forma geral, duas coisas. O CAR e a autorização do órgão, tá? E aí o órgão vai pedir um monte de coisa. Mas de forma geral é isso, né? O CAR e a autorização do órgão, tá certo? E lembrando, o CAR só em áreas rurais, tá certo? Vamos lá, parágrafo 3º. No caso da reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que contemplem a utilização de espécies nativas do mesmo bioma de onde ocorreu a supressão. Então, onde é que a gente acha o quadro, né, de espécies que a gente pode utilizar? No inventário florestal, tá certo? Ou então no diagnóstico de flora, dependendo do empreendimento. Então, a gente vai lá, busca o que foi encontrado no inventário florestal ou diagnóstico de flora, e busca realizar a aquisição das mudas, levando em consideração essas espécies, tá certo? Parágrafo 4º. O requerimento de autorização de supressão de que trata o CAPT conterá no mínimo as seguintes informações. Primeiro, a localização do imóvel, as áreas de APP, as áreas de reserva legal e das áreas de uso restrito, por coordenada geográfica com pelo menos um ponto de amarração no perímetro do imóvel. Tudo isso aqui vai lá no RAF, tá? No relatório de atividade florestal. Já tem um vídeo aqui no canal falando mais ou menos, explicando o que é que contém, etapa por etapa, dentro de um relatório disso. Tá certo? 2. A reposição ou compensação florestal, nos termos do parágrafo 4º do artigo 33. Então, a gente vem aqui no artigo 33, parágrafo 4º. A reposição florestal será efetivada no estado de origem da matéria-prima utilizada, mediante o plantio de espécies preferencialmente nativas, conforme determinação do órgão competente no CISNAMA. Tá certo? Então, a reposição
conforme a gente falou agora, né, acabei de ler, desse parágrafo 4º do artigo 33. Terceiro, inciso 3. A utilização efetiva e sustentável das áreas já convertidas. Quarto, o uso alternativo da área a ser desmatada. Tá certo? Então, tudo isso aqui tem que conter no requerimento de supressão. Artigo 27. Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo. Por que passíveis? Porque tem áreas que não é passível, né? Eu não posso fazer. Por exemplo, em área de duna, eu posso fazer? E aí? A gente já falou sobre isso. Se você não sabe a resposta, provavelmente você não assistiu os vídeos anteriores. Então assista. Fica até... Pronto, vai ficar de lição. E aí, eu posso fazer uma supressão de vegetação, por exemplo, em área de duna, em vegetação de duna, em área que tem ali uma vegetação de restinga, eu posso ou não posso? Coloca aí nos comentários. Então, a supressão da vegetação que abrigue espécie da flora ou da fauna ameaçada de extinção. Então, nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão da vegetação que abrigue espécie da flora ou da fauna ameaçada de extinção, segundo a lista oficial publicada pelos órgãos federal ou estadual ou municipal do CISNAMA, ou espécies migratórias, dependerá da adoção de medidas compensatórias e mitigadoras que assegurem a conservação da espécie. Entenderam? Então vamos lá. Eu tenho, por exemplo, um fragmento florestal que ele é totalmente passível de supressão, certo? Porém, foi encontrado uma espécie migratória, né? Uma ave lá migratória, certo? Então, o pessoal da fauna foi lá e identificou que tinha uma espécie migratória. Ou abrigava, né, ou abriga uma espécie da flora ou da fauna que é ameaçada de extinção, certo? Então, eu vou precisar de algo a mais do que o relatório de atividade florestal. Eu vou precisar também de um programa, certo? Ou um projeto. Normalmente aqui no estado a gente chama de programa, que é o Programa de Medidas Compensadoras e Ave Maria. Programas de medidas mitigadoras e compensatórias, tá? Eu acho que é isso. Eu me confundi aqui, mas é algo assim, é um programa. Dependerá da adoção de medidas compensatórias que assegura a conservação da espécie. Então, o que é isso? O que é mitigar e compensar? Compensar, todo mundo já sabe, né? Então, você está tirando determinada coisa daqui e você tem que compensar em outro local. Agora, mitigar. O que é mitigar? É você evitar, certo? Você tem que fazer algumas atividades que você evite aquele dano, tá certo? Então, por exemplo, eu estou fazendo uma estrada, né? Dentro do meu programa, eu posso colocar que se eu achar uma determinada espécie, por exemplo, um pau-brasil, vou achar um pau-brasil lá, eu vou realizar o contorno dessa espécie. Então, estou mitigando, certo? Estou mitigando. Desde que a engenharia concorde, porque pode ser que eu desvie para um lado e tenha um penhasco, um abismo, então não vai dar, certo? Mas se tiver a possibilidade, eu vou desviar. Então, eu estou mitigando, mas se não houver, eu vou ter que suprimir. Aí, se suprimir, eu vou ter que compensar. Então, é por isso que essas duas palavras, elas andam juntas, certo? Mitigar e compensar. Certo? Eu vou mitigar sempre que possível, porém eu vou compensar quando não for possível. Ok? Então é isso. 28. Não é permitido a conversão da vegetação nativa para uso alternativo do solo no imóvel rural que possuir área abandonada. Então, o que é que eu estou falando? Eu tenho um imóvel, certo? Eu tenho um imóvel que tem uma área totalmente desnuda, né? Sem vegetação, ela está abandonada. Mas, né, por motivos alheios aqui à nossa explicação, o empreendedor ele quer suprimir uma vegetação que tem porque ele quer que o empreendimento dele seja ali. Então não é autorizado. Não é autorizado. Ó, eu não vou admitir que você suprima vegetação nativa. Por quê? Porque na sua propriedade já tem uma área que não tem vegetação. Então faça lá. Cara, não, mas não dá porque é engenheiro. Não. Infelizmente, é uma lei federal, né? Eu não posso fazer nada, a não ser que tenha alguma lei ali municipal, estadual que permita, tá? Mas mesmo assim ainda cabe contestação do órgão, né, do setor jurídico do órgão, porque via de regra, tá? No direito sempre depende, sempre talvez, sempre tem que analisar caso a caso, mas via de regra, a legislação
estadual, ela só é aplicada em detrimento de uma federal se ela for mais restritiva. Bem como a lei municipal, ela só segue esse mesmo caminho se ela for mais restritiva do que a estadual e do que a federal, tá entendendo? Então, assim, via de regra, se você tiver área abandonada dentro da sua propriedade, você não pode suprimir vegetação para implantar determinado projeto, tá certo? Então, esse foi o capítulo 4. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, deixa nos comentários, certo? Que a gente vai tentar responder. E reforçando, pessoal, o Código Florestal é leitura obrigatória. Eu acho que eu já li esse Código Florestal aqui umas 100 vezes, sem brincadeira, sem exagero. E eu não sei tudo, cara. Eu não lembro de cabeça, por quê? Porque é muito detalhe. Então, sempre que possível, esteja consultando, né? Se você tiver alguma dúvida, vai lá, dá o Ctrl F, busca a palavra que você quer, lê, consulte, porque o Código Florestal é extremamente importante para a gente que trabalha nessa área, tá certo? Forte abraço.